E aí, tudo tranquilo? Meu nome é Juan e no vídeo de hoje, os mangás que eu vou analisar e comentar com vocês vão ser Hunter x Hunter, os volumes 1 e 2. É isso, e bora lá pro vídeo. Antes de tudo, é bom deixar claro que essa é uma análise referente ao enredo da obra. Caso você queira ver questões mais relacionadas ao material, sobre o preço, eu vou deixar aqui em cima dois cards. Um que é referente ao primeiro vídeo do canal que eu fiz comentando Hunter x Hunter volume 1, onde eu faço algumas comparações com algumas outras edições, e também o vídeo das minhas compras de janeiro. Lá eu mostro um pouco da edição de Hunter x Hunter volume 2, onde você consegue ver mais detalhadamente como tá essa nova edição da JBC. É isso, e bora lá então. Bom, e do que se trata Hunter x Hunter? Nós vamos acompanhar o Gon na sua jornada de se tornar um Hunter profissional e ir em busca do pai dele. Bom, então logo na primeira página o autor traz uma citação muito bacana sobre o que é ser um Hunter. Ele vai falar que são pessoas que vão em busca do desconhecido, que vão em busca de respostas. E você vê que isso se assemelha muito à vida real. Nós podemos ver que os seres humanos, eles são mesmo atraídos pelo desconhecido, pelo oculto. Se você for parar para pensar, as maiores questões que nós temos na humanidade é se existe vida fora do planeta, se existe vida depois da morte. Então tudo isso, desconhecido, ele atrai o ser humano. Muitas vezes atrai para algo bom ou para algo ruim. Bom, nós vamos conhecer então o Gon, que é o nosso protagonista, é um garoto de 11 anos que vive num lugar chamado Ilha da Baleia. E nós já temos então algumas características da personalidade dele já descritas, já mostradas pra gente. Então nós conseguimos ver que o Gon é um garoto ingênuo, que ele é um garoto muito bondoso, que ele tem realmente um coração puro. Então o Gon ali um pouco mais novo vai conhecer o Kaito, que é um Hunter profissional. O Kaito vai salvar ele ali de um ataque de ursos. E ele vai ver então uma semelhança na questão da feição do Gon com o seu professor, que é o Jim Friggs. Então o Kaito ali conversando com o Gon vai comentar ali que o pai dele é o Jin, mas que ele acreditava que estava morto. Mas na verdade o Kaito vai revelar ali que o pai dele tá vivo, que é um Hunter profissional, que é um dos melhores que já existiu. E que a missão dele ali é encontrar o pai do Gon, né? Que o Kaito ele tá em busca dele. Então nisso, o Gon ele já tem assim uma reviravolta na história dele. Então o que todos contavam que o pai dele estava morto, que o pai dele ali meio que não existia, na verdade era mentira. Então o Gon aqui, qual que vai ser a motivação dele daqui pra frente? Se tornar um Hunter e encontrar o pai dele. Então logo de cara a gente já tem a motivação do Gon bem definida assim, que é encontrar o pai dele. E uma coisa muito interessante que o autor coloca aqui é que o Gon, em nenhum momento, quando ele descobre isso, que o pai dele na verdade está vivo, que abandonou ele não vai sentir nenhum tipo de rancor pelo pai. Pelo contrário, ele vai ver um certo fascínio. Ele vai se perguntar por que ser Hunter é algo tão bom a ponto de abandonar uma vida, a ponto de abandonar o seu próprio filho. Então ele vê nisso um certo fascínio, não só pelo pai dele, mas também pela profissão de ser um Hunter. Então no caso aqui, ele sai da Ilha da Baleia em busca de se tornar um Hunter profissional. É citado mais pra frente que ser um Hunter, ter a carteirinha ali de Hunter, é algo muito importante, é uma posição que te traz muito prestígio, que te traz dinheiro, que te traz fama. É citado que de 100 pessoas da lista dos mais ricos, 60 são Hunters, para você ter uma noção de como é importante no mundo ali do Gon ser um Hunter, de como é uma posição de renome na sociedade. Então aqui é importante a gente saber disso para a gente entender então a dificuldade das provas que o Gon vai passar para poder conseguir essa habilitação, porque meio que todo mundo, é como se fosse ser um jogador de futebol, todo mundo quer ser, então é muito difícil, existem muitas pessoas. Então ali o Gon ele sai em busca dessa jornada e ele passa então, a primeira coisa, ele entra num barco. E nisso, você já entra então no primeiro pré-teste, digamos assim. Ali não é nem a fase. O que acontece? Como muitas pessoas querem ser Hunters, eles fazem meio que uma peneira para já tirar aqueles candidatos que não têm chance nenhuma, para que os Hunters profissionais que aplicam a verdadeira prova nem percam tempo com esses caras. Ele vai trocar uma ideia ali com o Marujo, com o capitão do barco. E o interessante é que o capitão ele vai ver no Gon uma semelhança com o Jin e vai perceber que o Gon é o filho dele. E você vê que o Marujo, o capitão, ele tem uma certa admiração pelo pai do Gon, pelo Jin. Então o autor com isso, já no primeiro volume, ele já vai criando uma certa ansiedade, um certo hype na gente em saber quem é o pai do Gon, e por que ele é tão reconhecido, e por que tantas pessoas idolatram e respeitam ele. Então no caso, é formado ali o grupinho já inicial, que é formado pelo Gon, pelo Leoro e pelo Kurapika. No caso aqui, um ponto interessante de se comentar é que a tradução da JBC mudou de Kurapika para Kurapika. Mas não deixem isso interferir na história de vocês. Se vocês quiserem que o nome seja Kurapika, seja Kurapika, seja Kurapika, tanto faz, gente. Se vocês quiserem mudar o nome do cara para Amadeu, na cabeça de vocês é Amadeu e acabou. Então, gente, é sério, não deixem isso atrapalhar
a história para vocês. Então no caso ali, eles vão se apresentar um para o outro, e o interessante é que cada um ali vai ter a sua motivação. O Leório, primeiramente, vai falar que a motivação dele é mais relacionada ao dinheiro, e o Kurapika vai falar que a motivação dele é mais relacionada à honra. Uma questão interessante é que quando o Leório fala da questão sobre o dinheiro, o Kurapika meio que sente ali meio que um desdém por isso, mas em nenhum momento eu achei isso estranho, porque na sociedade que nós vivemos, numa sociedade capitalista, em que as pessoas trabalham, o dinheiro é sim algo importante. Você ter dinheiro para ter uma boa vida, para viver uma vida abundante, não é algo errado. Claro que pode ser não tão honroso, mas de nenhuma forma é errado. Bom, então no caminho para a verdadeira primeira parte da prova, eles passam então por outro pré-teste. Eles recebem uma pergunta que eles têm que escolher entre, aqui, no caso, sua filha ou seu filho. Você percebe então que é uma pergunta sem resposta, porque não existe essa questão de escolher entre duas vidas. Então o Kurapika percebe isso, eles ficam em silêncio ali e passam na prova. Mas o interessante aqui é que o Gon é que o cara que realmente, sem querer, ele entende o verdadeiro sentido. Ele se pergunta, ele fala que não tem resposta para aquilo, que é realmente o certo, mas ele se pergunta então, mas e se isso acontecesse? E se chegasse um momento então que a gente tivesse que escolher, em que a vida das pessoas estivessem na nossa mão, em que a gente tivesse que medir, em que pesar a vida de uma pessoa? Então é interessante que o autor traz esse ponto aqui, e ele comenta, a velhinha que ali aplica a prova, ela fala que provavelmente essas questões de escolher entre duas vidas, em se ter essa escolha muito difícil, vai ser nos momentos mais difíceis. Então é interessante aqui que o autor ele já prepara o terreno, porque provavelmente o Gon e os seus protagonistas ali, os personagens da história, vão ter que tomar decisões cruéis, vão ter que tomar decisões difíceis. Bom, então depois disso eles vão para um local para meio que encontrarem um guia que vai levar eles para realmente a primeira parte, para a parte oficial de ser um Hunter, mas na verdade aqui no caso o que vai acontecer é que vai ser outro pré-teste. O Gon ali ele vai passar porque ele vai perceber a diferença ali entre são feras mágicas que se transformam e tudo mais. Eu não achei nada demais, assim, é uma parte bem irrelevante, eu não achei nem tão importante quanto a primeira e a segunda. Depois de ter passado por esses 3 primeiros pré-testes ali, eles chegam realmente na primeira parte da prova de se tornar um Hunter, de pegar a credencial. Eles vão ser introduzidos ali um veterano ali, que é uma pessoa que já fez o teste várias vezes. Ele vai se apresentar ali para eles, vai comentar um pouco sobre a prova, vai falar que todo ano as provas mudam. E o interessante é que ele vai falar é que ele, em um determinado momento ele apresenta o Hisoka, que é um personagem que a gente vai ser introduzindo um pouco mais pra frente. E ele vai falar que o Hisoka, apesar de ser um cara mau, de ter quase matado o Examinador na última prova que ele fez e tudo mais, de ter sido reprovado por conta disso, ele vai falar que ser um Hunter, desde que o cara te aprove, você pode ser qualquer pessoa. Então aqui, Hunters, nisso o autor já vai diferenciar que Hunter não é sinônimo de herói. Pelo contrário, um Hunter pode ser um assassino, pode ser um maníaco, pode ser quem for, desde que você tenha habilidades e que o aprovador ali, ele te considere digno, você pode ter a carteirinha ali de Hunter. Então o autor logo te joga esse balde de água fria na cara e fala assim, ó, Hunter não é herói, tá? Então o Hunter profissional chega ali, ele fala que eles vão pro local ali da prova, só que a primeira parte do teste já começam, que no caso eles começam ali meio que fazer uma caminhada, uma maratona. E o interessante aqui é que uma das pessoas ali cita que não é só o estresse físico, é o estresse mental também. Você não saber qual a linha de chegada, você não saber quando vai chegar, você não poder bolar uma estratégia para aquilo, é algo exaustivo, é algo que vai te consumindo aos poucos. Então você vai ver ali que algumas pessoas vão já deixando a prova, e o interessante é que em um determinado momento você vai ver ali, o autor ele coloca o pensamento de um dos candidatos da prova, que ele vai falar, eu era mais inteligente, eu era mais atlético, mas no caso, quando você é bom, mas você se depara com outras pessoas que também são boas naquilo que fazem, que também são pessoas que excedem, no caso, muitas vezes, essas pessoas que se consideravam tão boas, que têm tanta confiança em si mesmo, são esmagadas, os próprios pensamentos, a própria convicção dessa pessoa é jogada no lixo. Então, muitas vezes, tanto no mangá quanto na nossa vida, nós enfrentamos esses tipos de problemas, né? Então, é muito interessante que o autor colocou isso aqui. O Gon, então, encontra o Killua, que vai falar ali que tem a mesma idade do Gon e tudo mais. Bom, então, ali no meio da prova, o Leório e o Kurapika estão trocando uma ideia, estão comentando sobre, e eles vão realmente revelar as verdadeiras motivações dele. Então, o Kurapika, qual é a motivação dele? Por que ele quer se tornar um Hunter? Ele quer fazer isso para que ele possa, então, ele vai explicar que ele é de um clã, que os olhos dele ficam escarlates toda vez que os sentimentos deles estão exaltados. E quando eles morrem nesse estado, os olhos deles ficam nesse
nessa cor escarlate. Ele vai falar que é uma das 7 cores mais bonitas do mundo e que um grupo de meio que mercenários ali assassinou o seu clã e arrancou seus olhos para vender no mercado negro. Então ele vai falar ali que ele quer ser um Hunter para ter acesso a informações, para ter poder, para poder caçar essas pessoas. E uma coisa interessante é que ele tá tão obcecado ali pela vingança dele, em que ele fala que ele não se importaria de perder a sua honra, que a honra dele é insignificante perante a vida dos companheiros. Então você vê que ele tá realmente destinado a enfrentar qualquer coisa, passar por qualquer coisa para poder vingar a morte dos companheiros dele. E o Leório então aqui vai comentar que a verdadeira motivação dele na verdade não é o dinheiro em si. Ele vai falar que um amigo dele morreu em detrimento de uma doença que tinha cura, porém era uma cura muito cara. Então no caso aqui ele quer se tornar um médico para que ele possa tratar as pessoas sem cobrar nada. Mas para isso, para se tornar um médico, ele precisa de estudo, precisa de dinheiro e tudo mais. Então você vê que a motivação dos dois aqui é muito nobre. E no caso eu achei interessante a motivação do Leório, porque o autor ele consegue fazer um paralelo com a vida real aqui. Porque muitas vezes, no caso, muitas pessoas morrem porque não tem dinheiro para ter um tratamento digno, não é porque a doença é incurável. Então é muito bacana que o autor trouxe realmente um peso para a decisão deles, ele trouxe um background muito interessante para esses dois personagens aqui. Bom, então no final eles conseguem passar ali pela primeira parte da caminhada, eles estão ali passando então por um nevoeiro, então o Hisoka ali que estava emitindo uma aura ali meio que assassina, ele meio que se revela, e ele começa a matar ali algum dos participantes ali, e o volume termina com isso, então meio que com ele já eliminando algum dos candidatos. Bom, então você vai ver ali que o Hisoka ele mata mesmo algum dos candidatos. O Leório então ele vai partir para cima ali do Hisoka junto com o Gon. O Hisoka dá um soco ali, se livra facilmente do Leório, e ele vai meio que falar que eles são dignos ali, que ele aprova a questão da atitude ali do Gon e do Leório e falam que eles são dignos de se tornar Hunter. E o interessante é que em um momento quando o Gon está conversando com o Kurapika ali, ele vai citar que a questão de ter a morte diante dos olhos dele foi algo excitante, que ele se sentiu emocionado. Ele sabia que não podia enfrentar o Hisoka, ele sabia que o Hisoka era muito mais forte que ele sabia que ele estava numa situação de desvantagem, mas mesmo assim ele se sentiu emocionado no fervor da batalha ali. E nós podemos fazer um paralelo com a vida real, que muitas pessoas que praticam esportes radicais, que arriscam suas vidas ali, elas sentem uma certa excitação nisso, uma certa diversão em ter a sua vida em xeque ali. Bom, então eles chegam no local do segundo teste ali, que é um teste de culinária. Para a primeira parte ali, eles têm que preparar uma espécie de porco ali, que no caso é um porco grandão, como se fosse um javali gigante. Eles lutam com um porco, conseguem facilmente ele derrotar. E a segunda parte, eles têm que preparar um sushi. Então você vê aqui que a obra realmente não se passa no Japão, porque nenhum deles sabe preparar um sushi ali. Então no caso ali, a aprovadora, ela meio que fica de mau humor ali e reprova todo mundo. E nisso vai chegar o presidente da Associação Hunter ali, que é um velhinho, que no caso ali é o Netero. Ele vai ser apresentado e ele vai comentar ali que não foi uma avaliação muito justa da parte dela. Então ela vai propor um outro teste ali, que no caso é capturar um ovo cozido, só que é de uma ave específica ali, ela vai comentar. E o legal aqui, apesar de da culinária parecer ser uma questão mais desconexa, você vai ver que a motivação dela é encontrar ingredientes raros. Então, novamente, você tem essa questão do desconhecido, e buscar explicações, e buscar novos sabores, como é o caso dela, mesmo que com isso você possa arriscar a sua própria vida. Então você vai ver que existem diversos tipos de Hunter. Então existem Hunters que buscam assassinatos, existem Hunters mais relacionados ao ramo administrativo, Hunters culinários como ela. Então você vai ver que ser um Hunter é uma questão muito mais ampla do que só realmente ser um caçador. Você pode caçar qualquer coisa no mundo. Então as pessoas que passam entram ali em um dirigível, onde vão ser levados ali para a próxima parte da prova. O Gon então e o Killua vão trocar um papo ali, o Killua então vai ter a sua motivação revelada. Ele vai falar que ele é de uma família de assassinos ali, bem famosa ali do submundo, e que na verdade, no começo ele queria fazer o teste só para testar os seus limites e tudo mais, mas que no caso ele quer ser um Hunter para poder conseguir a sua liberdade, poder se desvencilhar da família. Você vê que ele não quer seguir a trilha de assassinos, que ele não quer ter seu destino já definido. Isso é interessante porque se a gente faz um paralelo com a vida real, muitas pessoas que têm já uma família, já uma questão de uma franquia, que a pessoa tem um restaurante, ou que uma pessoa já tem uma tradição na família, é muito difícil essas pessoas se verem livres disso, e essas pessoas realmente dizerem não para isso. Porque, primeiramente, às vezes é um ponto ali, um caminho mais fácil a ser trilhado, você já tem meio que um caminho pré-definido, se o seu pai é dono já de algo. E segundo passo, que muitas outras pessoas, as pessoas ao redor, vão te julgar por aquilo, vão falar, não, segue os caminhos do seu pai aí, você não viu que deu certo e tudo mais.
Então é interessante aqui que o Killua, na verdade, o que ele quer fazer é se desvencilhar, ele quer seguir o seu próprio rumo. Então o presidente ali da Associação Hunter, o Netero, vai chamar eles para uma brincadeira ali de pegar a bola, ele vai equilibrar uma bola ali, os dois têm que tentar pegar dele, e você vai ver que apesar de ele ser velho, ele é um cara muito ágil, assim, que os dois vão pra cima dele ao mesmo tempo e não conseguem. Em determinado momento o Killua usa uma habilidade ali muito interessante, que é uma habilidade de assassinato, e você vai ver então que realmente ele é muito poderoso, mas ele vê que ele não tem, ele percebe assim, o Killua é um cara que ele consegue medir a força do seu oponente, que ele percebe que eles não têm chance nenhuma, então ele sai dali, ele desiste. Mas o Gon fala que vai continuar porque ele não tá ali para conseguir pegar a bola, ele tá ali para tentar superar o seu limite, para tentar fazer com que o Netero também se esforce um pouco mais. Então o Killua sai dali, você vê que por ter ficado muito estressado, você vê que o lado assassino dele sai à tona, então ele mata ali 2 candidatos ali com uma certa facilidade. Bom, então eles chegam na terceira fase aqui do exame, que no caso aqui eles caem meio que num labirinto, eles caem em grupo, então vai ser o grupo ali dos personagens principais, o Gon, Leoro, Kurapika e Killua. E no caso aqui, vai ter aquele veterano lá no começo que tentou atrapalhar eles, vai cair no time deles aqui. Então aqui o que vai acontecer é que eles vão ter que tomar algumas decisões em grupo, seja ir para a esquerda, para a direita, abrir a porta A, a porta B. Então eles chegam no verdadeiro teste, onde eles vão enfrentar 5 prisioneiros, e o que é revelado é que esses prisioneiros, caso eles consigam derrotar os candidatos e também com quanto tempo eles levam para derrotar ele, o quanto mais tempo eles conseguirem consumir ele dos candidatos, mais tempo eles vão ter reduzido das suas penas. Então você vê que a vida dos prisioneiros ali está em jogo, né? Que a liberdade deles está em jogo. Então o primeiro aí é o veterano. Então logo que ele chega, ele já desiste da prova, eles já perdem um ponto. E você vai ver ali então que ele vai falar que a sua verdadeira motivação não é ser um Hunter, em que ele percebeu que a verdadeira motivação é realmente ver a cara de desespero dos novatos, ver a cara de desespero das pessoas, que ele quer ver realmente o sofrimento das pessoas, que ele quer ver, ele gosta de ver aquela cara onde as pessoas veem os seus sonhos indo por água abaixo, né? Então você vê que ele realmente tem uma motivação pesada ali. Então depois dele, o Gon ele vai se eleger ali para ser o próximo participante, e no caso aqui, as provas podem ser determinadas pelos prisioneiros ou por eles, então eles podem trocar uma ideia ali para escolher, lógico, vai ser escolhida pela votação, como eles são um time. Então no caso aqui o prisioneiro sugere que ele tem 2 velas, então você vai ter que pegar uma e a vela que apagar primeiro é o cara que perde, então você tem que escolher uma das velas. E o interessante é que ele vai ter 2 velas, uma maior zona e uma menor. E o que ele vai citar, o que ele vai pensar ali na mente dele é que quando os seres humanos são colocados a posse de uma decisão ali entre A e B, só que em um dos casos que parece tão óbvio ser melhor, muitas vezes o nosso subconsciente ele já pensa, pô, tem uma armadilha aí. Então é muito interessante aqui que logo que ele mostra 2 velas, que uma é maior e outra é menorzinha, todos eles já começam a pensar isso, assim, tipo, não, mas talvez tenha um segredo ali, um truque na menorzinha, talvez ela pegue fogo mais rápido. Mas o Gon, você realmente tem outro traço da personalidade dele assim escancarado, que ele vai falar, não, eu quero a maior, é óbvio, né? Ela vai demorar mais pra queimar. Então no caso aqui ele pega a vela, só que o carinha, o prisioneiro meio que revela ali, é que as 2 velas, tanto faz que ele escolhesse, iam estar sabotadas com um tipo de óleo, que faz com que a chama acenda, fique mais forte e pegue fogo mais rápido ali. Então o Gon ele se vê numa situação ali que ele sabe que ele vai perder, que ele tá perdendo ali, que o tempo dele tá acabando. Se fosse eu já ia estar totalmente desesperado. Mas você vê que o Gon, apesar de ser um menino novo ali, ele realmente age com cautela. Ele pensa assim, pô, se minha vela dura mais e não é qualquer ventinho que vai apagar ela, então ele coloca a vela dele no chão, vai pra cima e apaga a vela do cara. Então o volume 2 acaba no placar de 1-1 e a gente fica interessante assim para saber o que vão ser os próximos testes e quem vai ser os participantes, tanto do time do Gon quanto do time ali dos prisioneiros. Bom, e o que eu achei desses 2 primeiros volumes? A história ela é explicada, então, as motivações de cada personagem. Então você vai ver que as motivações dos personagens que vão guiar a história. E é isso que torna uma história boa, né? Se os personagens estão ligados corretamente, se eles são bem explicados, se as motivações dele fazem sentido, se elas são interessantes. E você fica curioso, e essa questão do desconhecido, como o próprio autor cita, é uma questão que bate na sua mente ali, que você fica pensando, que você fica curioso para saber quem é o Jim Freaks, para saber o que é esse mundo, para saber o que vai acontecer quando eles vão se tornar Hunter. Então o autor ele consegue te prender realmente nessa questão de você querer descobrir novas coisas. Bom, sobre os desenhos, o que eu posso falar? O Togashi é um cara muito talentoso, você vê que ele consegue realmente desenhar bem quando ele quer, mas não é sempre que ele quer, tá? Então ele é um cara muito preguiçoso, muitas vezes você vai ver traços extremamente assim mal feitos, que ele vê que ele não teve nenhum capricho por aquilo. A gente sabe que ele tem um problema na coluna e tudo mais, que é um problema grave. Então para quem assistiu o anime, assim como eu, de 2011, que é uma animação muito bem feita, que é uma animação muito bonita,
você vai sentir então um certo desconforto em algumas cenas ali que ele traz. Então um ponto que eu posso colocar, que eu vou colocar agora, que é o Netero, que quando ele aparece assim, é totalmente desconfigurado assim do que é no anime. Então você fica meio assim. Então os desenhos do Togashi é isso, assim. Ele desenha o padrão, que é o ação por ação, que ele vai colocar, que é quando um protagonista carrega o golpe e depois desfere ele. Não tem nada demais assim na questão da movimentação, ele consegue expressar bem o que os personagens estão fazendo e tudo mais, as lutas, mas não é nada excepcional e foi o que eu falei, às vezes faltam detalhes aqui. Bom, então é isso, espero que tenham gostado da análise desses 2 primeiros volumes, eu espero estar trazendo a análise dos próximos volumes, conforme a JBC for lançando aí. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixe seu like aí embaixo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, e se não gostaram, comentem aí dicas de melhorias, sugestões, o que eu posso estar trazendo para os próximos vídeos. É isso, e até mais!